Bom, estamos oficialmente ao vivo, sejam bem-vindos aí, sejam bem-vindas a mais uma live, a live 5 do projeto Dobre os Seus Lucros. Deixa eu colocar aqui o tema da live de hoje. Deixa eu colocar aqui o tema da live de hoje, vamos falar de contas a pagar e descontos. Só fixar aqui o comentário aqui para a gente poder iniciar. Deixa eu pegar só o que tá faltando aqui. Turma, sejam bem-vindos aí, seja bem-vinda. Muito boa noite, 7h30, tá? 7h30 em ponto. A gente vai fazer a live 5 do projeto Dobre os Seus Lucros hoje, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre duas boas práticas, mais uma vez, referente a esse livro aqui, tá? Do Bob Pfeiffer, Dobre os Seus Lucros. É um livro de cabeceira aí de um dos sócios da Ambev, né, o Marcel Telles. Então é um dos livros muito falados a nível de finanças, a nível de gestão, a nível de negócio e empreendedorismo. Então o tema de hoje, da live de hoje, vai falar sobre dois assuntos, tá? O primeiro deles, contas a pagar, certo? É um assunto em prol de você conseguir reduzir os teus custos. E às vezes não é nem conseguir reduzir teus custos, é criar um balanço melhor para a empresa. Tá? É um método que vai talvez favorecer o teu caixa. Tá? E a gente vai falar também sobre descontos. Tá? Essa etapa de descontos, que é a segunda etapa da live, para aumento de receita, para aumento de lucro, para dobrar os lucros, é um exemplo fantástico. Tá? Inclusive, eu estou com um quadro aqui já para mostrar esse exemplo aí para vocês também. Então, pra gente ser breve, pra gente ser rápido, pra gente não tomar muito tempo, eu até falei que essas lives, eu gostaria que elas durassem 15 minutos, elas estão acabando durando mais, tá? Mas eu acho que é por uma boa causa. A gente tá tentando criar uma comunidade aqui de empresários, onde empresários esses que estão preocupados com os lucros das suas empresas, que estão preocupados em dobrar os lucros das suas empresas. E o meu objetivo aqui com essas lives, com esse projeto, é criar uma comunidade onde a gente possa sentar aqui, né, se reunir de forma online para poder discutir, ou seja, parar para pensar em como a gente pode dobrar os lucros das nossas empresas ou aumentar os lucros das nossas empresas. Tá? Eu vou trazer um exemplo super interessante aqui relacionado a descontos, que eu tenho certeza que talvez você ainda não tenha pensado nisso. Então, primeiro tema, contas a pagar, certo? O livro ele fala um pouquinho e ele fala de um formato que eu sinceramente não sei se eu sou muito a favor não, tá? Desse formato que o livro fala, porém eu acho que, enfim, não existe certo e errado, eu acho que existe a boa prática, tá? Então essa boa prática, por mais que eu talvez não compartilhe essa boa prática, mas eu vou trazer essa boa prática para vocês. Então ele fala o seguinte, sobre contas a pagar, tá? Então ele diz, uma forma de você reduzir os teus custos e uma forma de melhorar o balanço da tua empresa, o caixa da tua empresa, é através do contas a pagar. E essa atividade é atrasar os pagamentos, é atrasar os fornecedores, ou seja, é fazer o fornecedor esperar, tá? Ou seja, e às vezes para o fornecedor, ele fala no livro o seguinte, é melhor o fornecedor esperar para receber do que ele não receber. Então ele dá o exemplo do seguinte, tem fornecedores que não cobram, né, que passam 3, 6, 8, 12 meses e não cobram, certo? Então por que você vai pagar esses fornecedores? Então isso é uma forma de você conseguir melhorar o caixa da tua empresa e o balanço da tua empresa, certo? E ele diz o seguinte, que se você paga em 15, começa a pagar em 30, tá? Se você paga em 30, começa a pagar em 45, se paga em 45, começa a pagar em 60. E é engraçado que ele fala assim, no livro, ele diz assim, só pague o teu fornecedor depois que ele te cobrar pela segunda, terceira vez, no mínimo, tá? No mínimo pela segunda, terceira vez. Então, é mais ou menos assim. Eu digo isso porque tem um exemplo clássico nosso aqui na empresa. A gente tinha um cliente que ficou devendo pra gente um tempo e realmente ele só pagava depois que a gente cobrava muito.
E por que ele não pagava? Porque eu também não fazia nada, tá? Eu não colocava ele em protesto, eu não colocava ele na justiça. Eu tentava levar esse cliente de uma forma amigável, de uma forma que eu conseguisse ajudar ele conseguisse me ajudar, eu conseguia entender um pouco a situação dele de fluxo de caixa, já que ele era meu cliente. E eu entendi um pouco a situação, então a gente não fazia dessa forma. Então, quando ele fala de contas a pagar, apesar de eu não concordar, ele fala o seguinte, que a boa prática é atrasar os pagamentos. Isso vai fazer com que tu consiga, atrasando teus pagamentos, pelo menos ali para acima de 30 dias, é o momento que tu tem os recebíveis do teu cartão, tá? E é o momento que tu consegue, de certa forma, favorecer um pouco o teu fluxo de caixa. Beleza? E a segunda boa prática, tá? Que aí essa já está relacionada a aumento de receitas, tá? A aumento de lucro, principalmente, é essa boa prática aqui. E aqui eu queria trazer para vocês. Eu sei que tá no formato de tem que espelhar, eu vou ter que fazer um movimento aqui e vou ter que trazer para cá. Então deixa eu botar aqui que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês enxergarem. Bom, acho que aqui tá bacana. Pronto, acho que com esse exemplo aqui vocês conseguem fazer. Gente, o exemplo que eu quero dar aqui agora é o seguinte, é sobre desconto, tá? E olha que interessante esse exemplo que eu quero trazer para vocês aqui, certo? Esse exemplo que eu quero trazer para vocês aqui. Imagina, quando eu falo desconto, desconto é uma... Como é que eu posso falar? Como é que eu posso dizer? É um método, né, de venda para facilitar uma venda. Tá? Ou às vezes é uma concessão que você dá para o cliente, é simplesmente um desconto, é uma concessão que você faz para o teu cliente para ele poder te comprar, certo? Ou seja, às vezes, quando a gente fala de aumento de receitas, uma das estratégias de aumentar faturamento, às vezes é dando mais desconto. E a gente tem que ter muito cuidado quando a gente dá descontos, certo? Para não prejudicar os lucros da tua empresa. Talvez você aumente o faturamento da empresa, porém tu faz o contrário do movimento em relação a lucro, tá? Tu perde lucratividade uma vez que tu dá desconto. E tem uma frase que eu gosto de falar que é o seguinte, que faturamento é vaidade, tá? Não adianta nada você ter um faturamento de 2 milhões, de 10 milhões, se ele não te dá lucro, certo? Então faturamento é vaidade, lucro é sanidade, caixa é rei. Então a gente tem que se preocupar muito com a lucratividade da empresa e com o caixa da empresa, tá? Então eu dei dois exemplos, duas boas práticas hoje que falam muito bem de métodos para você favorecer o teu caixa e de métodos para tu aumentar teu lucro. Então vamos pegar esse exemplo aqui rápido. Imagina que a receita da tua empresa seja 10 mil reais, certo? E tu tem uma despesa de 9 mil reais, certo? E consequentemente 10 mil menos 9 mil, tu vai ter R$1.000 de lucro, beleza? Aí imagina agora que com base nessa receita aqui, certo? Tu tenha feito uma estratégia, certo? Que tu deu 10%, tu deu 5% de desconto nas tuas vendas. Então, de 10 mil tu foi para 9.500, certo? Só com 5% de desconto, certo? Estamos falando de 5% de desconto. E a gente vai ver o quanto 5% de desconto representa nos teus lucros, certo? Então, foi para 9.500, certo? No momento que tu fez, que tu deu 5% de desconto dessa tua receita. Porém, as tuas despesas elas continuam as mesmas, concorda comigo? Desconto é um desconto comercial, né? Vai entrar ali, vai abater na DRE ali das despesas com venda, provavelmente 5%. E as tuas despesas elas continuam a mesma. Tu não vai economizar nada dando desconto para o cliente em relação à despesa. E aí olha o que acontece com o teu lucro, 9.500 menos 9 mil vai para 500 de lucro, certo? Então, no exemplo anterior, eu tinha 1.000 de lucro e agora eu tenho 500 de lucro. Então, onde é que eu quero chegar com isso? Um exemplo simples, besta, tá? Muito trivial, vamos dizer assim. Onde é que eu quero chegar com isso? É que, às vezes, 5%, certo?
5% de desconto, ele representou aqui menos 50% na tua lucratividade. Então, olha o impacto que 5% de desconto nas tuas vendas representou na tua lucratividade, certo? E eu digo isso que é, assim, muita gente não caiu a ficha em relação a isso aqui, e aí quando fala de aumentar faturamento, já pensa logo em dar desconto. Eu tenho um cliente que, só esse cliente, ele tem um indicador de desconto, e o desconto dele está em 10%, certo? 9%, 10%. Então é um cara que fatura aí na casa dos 800, 900 mil, 1 milhão por mês, e está dando 10% de desconto desse 1 milhão, ou seja, 100 mil que ele poderia estar colocando, que poderia estar entrando como caixa, como lucro da empresa dele. Então, deixa eu só virar aqui de novo para trazer aqui para vocês esse exemplo, tá? Então já falei sobre esse exemplo aqui, para cá, porque aí a gente já vai fazer o fechamento aqui dessa live de hoje. Vou trazer para cá. Bom, turma, então a gente falou um pouquinho, só organizar aqui então a gente falou um pouquinho sobre contas a pagar, certo? Na aula de hoje, do que é que você tem que fazer em relação a contas a pagar, do que é que o livro Dobre Seus Lucros ele traz de boas práticas em relação a contas a pagar. E a gente falou também sobre descontos, tá? O quão ou o quanto ou montante que talvez desconto pode atrapalhar na tua lucratividade. Talvez ajude do ponto de vista de faturamento, mas eu acho que a gente tem que olhar sempre a linha de lucratividade, tá? Não adianta nada tu faturar 10 milhões, 100 milhões, se a tua empresa ela não te deixa lucros. Então, dito isso, a gente se despede dessa live de hoje. Espero que você tenha gostado. A live vai ficar gravada pelas próximas 24 horas. Se você gostou, marca um coraçãozinho aí, porque vai ajudar o Instagram a otimizar essa live, essa publicação para mais pessoas. E apesar de você não ser obrigado a tal, mas valeria o mundo para mim, é você tirar um print se você gostou, se você assistiu essa live de hoje, gostou, se vai te ajudar nos seus negócios, tirar um print, me marcar, postar lá no Instagram, que eu acho que também vai ajudar outras pessoas a verem, visualizarem, quem sabe essas pessoas estão aqui também amanhã nessa live. Dito isso, mais uma vez, você não é obrigado a tal, mas valeria o mundo para mim. Então, grande abraço, até amanhã na live 6 do Desafio Dobre Seus Lucros.